E o Trump veio lutar pelo Bolsonaro e vai exigir a liberdade do homem. Entenda o que está acontecendo. O sistema brasileiro, o sistema político, esse sistema podre que corrompe a nação brasileira está totalmente em pânico. Qual que era a teoria? Qual que era a tese? O que estava aquecendo o coraçãozinho dos políticos tradicionais brasileiros e os políticos mais corruptos e que estão patrocinando essa perseguição política? O que estava aquecendo foi, primeiramente, a fala do Trump na ONU, depois o encontro do Trump com Lula, depois as reuniões do Mauro Vieira. Mas vamos ser sinceros, nessas últimas reuniões a esperança tinha acabado. A Globo News já tinha estourado em cima do Trump, em cima do governo Lula, já tinham falado que era só baboseira, que não ia sair nada, isso aí há 48 horas atrás. Agora, nas últimas 10 horas, saiu uma nova informação que simplesmente destrói qualquer esperança desse pessoal que as taxações vão cair. Mas antes dessa quebra total de esperança, teve um pico gigantesco, pensando tudo vai dar certo, chupa Bolsonaro. Essa foi a conclusão deles, mas eles estavam errados. O que aconteceu? O Trump veio a público e falou assim: eu vou fazer o preço do café cair no mercado americano. Mas ele falou isso sem comunicar com o Estado brasileiro. No vídeo anterior eu falei, o Trump colocou a língua nos dentes e eu estava errado, porque simplesmente eu coloquei o Brasil em uma posição de relevância que não existe, pelo que parece. Como assim, Floriano? Vamos lá, senta aí que eu vou te explicar. Primeiro, a produção do café, até para justificar minha análise anterior, a produção do café do Brasil é insubstituível. Por que é insubstituível se é uma commodity? Porque o volume, o percentual da produção em comparação ao consumo mundial, se você tira a produção brasileira da equação, você vai ter uma inflação, vai aumentar o preço, porque você vai ter mais demanda do que produção. Simples. Dito isso, qual que foi a minha conclusão? Se isso é uma realidade, que sim, é uma realidade, se o Trump quer cair o preço do café no interior dos Estados Unidos, a única chance para ele fazer isso simplesmente é abaixando a taxação do Brasil. E sim, essa afirmativa é em parte verdadeira. Qual que é a parte não verdadeira? É que ele pode tombar, sim, como ele fez, tirando a taxação de outros países, só que ele vai tombar o preço em um percentual muito menos relevante do que reduzir a taxação do Brasil, perfeito? Esse é um ponto. Ou seja, ele vai reduzir o café dos Estados Unidos, mas não de forma tão relevante como poderia. Mas em paralelo, o que a gente deve esperar é que o café internamente no Brasil deve cair, mas isso aqui eu vou expandir para vocês em outro momento, perfeito? Mas beleza, vocês conseguiram entender essa parte. E aí você pode até trazer para mim e falar assim, pô, mas se vai cair no interior do Brasil, isso é até bom pro Lula, porque vai ter deflação. Não necessariamente. Por quê? Porque no momento que a taxação foi ativada, você teve várias indústrias do Brasil meio que flertando com quebrar. Quebrar seria demitir milhares e milhares de pessoas. O Lula não queria isso, então ele começou a subsidiar, ele começou a dar dinheiro para essa galera. Quando você vai dar dinheiro em modo de subsídio por algum evento externo ou interno, você coloca um limite. Tipo assim, eu vou te ajudar, vou te dar uma mesada durante um mês. Aí depois de um mês, durante 2 meses. Nesses 2 meses você vai lá e arranja outro emprego, dá outro jeito, dá um pulo para trás pra você seguir tua vida. Foi exatamente isso que o Lula fez. E agora já saiu a notícia de renovação, ou seja, está renovando o subsídio porque ele não quer demissão. Cada vez que ele adia a demissão vai acontecer em que ano? Exatamente, já vai acontecer em 26. A demissão já está contratada para 26 caso a situação dos Estados Unidos não se resolva. Aí tem em paralelo uma segunda esperança, porque não condiz com a realidade, que eles vão conseguir realocar essa produção, esses insumos para outros mercados, como a Europa, a Ásia. Vamos lá, a parte de fábrica, tem alguns equipamentos de fábrica que eles vendiam para os Estados Unidos. Esquece, não tem como para a Ásia. A Ásia já é totalmente suficiente. A outra questão da Europa também não faz tanto sentido pela questão cultural, as adaptações e tudo mais. Não são insumos que a Europa consome. Ou seja, não faz tanto sentido nessa parte, mas essa parte não é tão percentual tão relevante. O percentual muito relevante que engloba muita gente de baixa renda, que emprega muita gente, é a pesca, que são peixes exóticos que quem consome é os Estados Unidos. Ou seja, a Ásia, esquece, você não vai conseguir. E a Europa, muito difícil, principalmente pagando o preço que os Estados Unidos pagavam, que os Estados Unidos pagavam muito bem. Ou seja, isso aqui vai ter demissão se por acaso não resolverem a situação com os Estados Unidos. O segundo ponto seria a indústria, por exemplo, de mel, e tem outras pequenas indústrias que empregam muita gente, porque são cooperativas. Tudo isso não fica de pé sem os Estados Unidos. Por quê? O mel é mel orgânico, não tem nenhum outro lugar do mundo com
PIB per capita, ou seja, com capacidade de pagar o mel orgânico no preço que os Estados Unidos pagava. Simples, simples. E o mercado interno? O mercado interno não vai pagar o mesmo preço. Ou seja, no mínimo você vai ter que demitir muita gente, você vai diminuir a produção, já que o preço vai cair. Consegue compreender? É essa a realidade que a gente se encontra. E agora, teve um anúncio muito relevante do Trump que basicamente consolida o final da esperança. E é daqui que a gente vai começar. Mas dito isso, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e caso você ainda não esteja no grupo que eu envio tanto os vídeos que eu solto aqui, tanto os comentários exclusivos, porque tem algumas coisas que eu não posso falar aqui e outras coisas eu mando lá assim que sai, para vocês ficarem sempre informados as coisas mais relevantes. Então, clica no link da bio aqui e entra no grupo do WhatsApp, que é muito relevante, você não fica refém do YouTube, de ficar esperando o YouTube te enviar, porque você sabe, né, nas eleições provavelmente não teremos grandes notificações aqui no YouTube, já que o YouTube tem o seu viés. Seguindo, o dólar tá 5,30, ou seja, meus queridos, chegou o momento de você investir em dólar. Se você ainda não tem nada em dólar, adquira o meu e-book, ó. Investir em dólar, você vai aprender a investir do zero mesmo. Você vai pegar o teu real, converter para dólar da melhor forma possível que eu vou te ensinar. Depois esse real para investimentos americanos e internacionais, que o seu dólar vai render em dólar, ou seja, você vai ter 100 dólares e vai ganhar 50 cents, 20 cents por mês, ou se você tem $1.000, você vai ganhar 10 dólares, 10 dólares não, tem que ver o percentual certinho, mas basicamente você vai ver o seu dinheiro crescer em dólar. Normalmente as pessoas compram e guardam numa conta, eu vou te ensinar a investir em dólar. Então adquira o meu e-book, que vai valer muito a pena para você, e lembrando que esse preço é promocional, é assim que é entregue o e-book, é assim que você recebe, e esse aqui é um e-book vivo, por quê? No momento que atualizar, por exemplo, a tributação, a gente vai atualizar no e-book, então você realmente vai ter um documento que vai estar sempre atualizando, um e-book que sempre vai estar atualizando, então se você tiver alguma dúvida no futuro sobre tributação, você vai abrir e aí vai estar atualizado. E também eu vou adicionar videoaulas te explicando detalhadamente como faz cada processo de acordo com que vai chegando as dúvidas pra gente aqui, perfeito? Ou seja, meus queridos, aproveita o preço de R$ 49,90, porque depois que eu colocar as aulas em vídeo, esse preço vai aumentar de forma exponencial, porque aí vai estar com muito mais valor esse e-book, então eu vou repassar para vocês uma parte do preço, até para vocês me ajudarem a crescer ainda mais aqui o meu trabalho, beleza? Continuando agora, vamos prestar atenção nessa primeira informação, que é a chapa esquentando para 26, presta atenção. A polícia prendeu 5 pessoas em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, numa operação contra a expansão territorial do Comando Vermelho. Os policiais cumprem 16 mandados de prisão e também de busca e apreensão. Prisão de Comando Vermelho, beleza, não tem grande surpresa. Agora que vem a surpresa, que vem exatamente aquele ponto que eu sempre repeti pra vocês no vídeo. Amigos, qual que é o objetivo? O que seria incrível acontecer para salvar o Brasil nessas operações? Ah, destruir o comando? Não. A essência do Brasil, a questão é política. É encontrar, caso exista, não quero que crie fake sobre isso, caso exista conexão do comando ou do PCC com exatamente com a classe política. E é exatamente isso que aconteceu, presta atenção. São nessa região. Um dos alvos é Luiz Aquino, irmão do vereador Marcos Aquino, do Republicanos de São João de Meriti. Ele não foi localizado, mas o vereador foi preso por porte ilegal de armas. Segundo a polícia, no carro dele foram encontradas também várias caixas de remédios controlados. Olha, você está vendo aí nas imagens. O cara tinha dois esquemas, ele tinha uma arma ilegal e ainda tinha caixa de remédio controlada. Esse cara se lascou, esse cara completamente se lascou e ele estava envolvido. Além das prisões, essa etapa da operação quer apreender armas, drogas e retirar barricadas. A polícia prendeu 5 pessoas em São João de Meriti. Então, amigo, já começou a expandir cada vez mais a questão da conexão com os políticos. Ou seja, isso aqui, quando chegar na cara do gol das eleições, se isso aqui for uma estratégia que eu acho que a estratégia da Polícia Federal cada vez está fazendo mais operações na cara do gol, já perceberam isso? Acho que todo mundo tá percebendo, né? E isso deve aquecer ainda mais, ou seja, você começa a fazer apreensão, aí você vai pegar o seu lado do indivíduo, você vai pegar a conversa com não sei quem, vai fazer segunda operação, e cada vez você se aproxima mais dos cabeças. Quem são os cabeças? Tudo indica que são os grandes políticos. E obviamente que o sistema tá reagindo. Irmão de Dino quer responsabilizar policiais depois da mega operação do Rio, ou seja, ele quer punir os indivíduos que faleceram, os criminosos. Se isso aqui aconteceu, acho que acontece uma revolução do Brasil, tá? Como assim? Revolução, quebra-pau, invasão, é loucura mesmo. Entenda o seguinte, eu vou fazer a conta pra vocês, ó.
a gente tem mais ou menos 90% da galera da direita apoiando a operação. Hoje, a direita no país tende a ser mais de 50% da população, mas vamos considerar que é 50% da população, beleza? 90% de 50% da população está apoiando. E da parte esquerdista e petista, 50% apoia. Ou seja, se a gente faz toda a conta, e já tem pesquisa que comprova isso, a gente está falando que 75% da população brasileira apoia a mega operação, 75% da população brasileira quer arrasta para cima de bandido. É simples. Se ele faz isso aqui e prejudica a polícia, a chance, isso vai depender também de uma voz ativa da oposição. A oposição tem que fazer o seu papel, a direita tem que fazer o seu papel para puxar a narrativa, puxar um grande protesto, tá bom? Se ele faz isso aqui, um policial é preso ou qualquer coisa, faz um videozinho com a família do policial, com a filha do policial, falando, olha, tá sozinho porque ele tava defendendo a sociedade e agora tá preso. O policial agora não vai poder mais trabalhar. Quando o policial vê um bandido, ele vai olhar pro outro lado, porque ele não quer ser preso. Você cria essa narrativa, puxa um protesto a favor da polícia no mundo, no Brasil inteiro, que eu acho que todo mundo vai eu vou pra rua, eu acho que todo mundo vai pra rua pra proteger policial, que ninguém aguenta essa criminalidade, essa grande realidade. Ou seja, 75% das pessoas vão apoiar, isso vai expandir, porque você tá em 75, se você faz isso, vai gerar pressão social, pode chegar a 80, e aí você destrói o castelinho de carta. Floriano, você acha que ele vai conseguir fazer isso? Não. Não vai conseguir, não vai conseguir. E nem o Dino vai ter coragem para fazer isso. Mas é um ponto que a gente tem que se atentar que o sistema vai tentar reagir. Você solta isso para ver a reação da sociedade. Como a reação foi negativa, a gente vai ter uma devolutiva positiva. Ou seja, como a reação foi negativa, ele não vai fazer isso. Então, isso é positivo para a nação. Mas se ele fizesse, também não seria 100% ruim, porque a probabilidade de acontecer esse tipo de manifestação seria gigante, na minha opinião. Agora, meus queridos, prestem atenção nisso aqui, o que eu falei para vocês. Para você mudar a classe política, reestruturar 100% tudo em 26, você tem que envolver muito político nessas corrupções aí e ter escândalo. E agora já começou, presta atenção. Esse aqui é um jatinho, quem nunca andou de jatinho, né? Eu, por exemplo, nunca andei. Vídeos mostram viagens, olha só, de aliados do Ciro Nogueira em jatinho. Essas duas moças eram as moças que estavam associadas a um posto de gasolina lá de lavagem do PCC. E aí eles estavam gastando dinheiro aqui, ó, coisa boa. Olha que coisa boa, olha que coisa linda, meus queridos. E quem que tá associado, parece que tá associado a alguma coisa com o Ciro Nogueira. Amigos, cada vez que esquenta, mais a gente vai chegando que o negócio tá ficando cada vez mais feio, certo? E isso tende a aquecer muito mais em 26. E por que que isso vai revolucionar 26? Ah, Floriano, porque vai tirar o presidente? Legal tirar o presidente, vai ser muito bom, mas não é sobre o presidente, é sobre a Câmara e o Senado. Porque o grande câncer do país não tá na presidência. Floriano, você acha que o Lula não é um câncer? Eu acho que o Lula é um câncer. Mas pensa as coisas que estão atrapalhando o país. Quem que tá atrapalhando mais o país? É o Lula ou o STF? Vamos ser sinceros aqui, o STF. Então, se você tira o STF, você melhora muito o país. Vamos supor que o Lula fosse o presidente, mas tivesse um STF sensato, tivesse vários Mendonças, vários Nunes Marques. A maior parte das loucuras do Lula não teria sido feita. IOF não teria sido feito, teto de gasto fiscal eles poderiam ter impugnado. Conseguiu entender? Ou seja, se a gente tivesse um bom STF, o Brasil não estava nessa porcaria. E para a gente ter um bom STF, a gente tem que revolucionar, limpar a Câmara e o Senado. Dito isso, eu vou dar um passo na Europa, na crise lá internacional, e já voltamos para cá. Por que eu vou mostrar isso aqui? Porque isso aqui é extremamente relevante. Presta atenção nisso aqui, ó. A Alemanha convoca todos os homens com mais de 18 anos para apresentar em escritórios do recrutamento militar. Entenda o seguinte, meus queridos, muita gente tá falando, isso é guerra. Não. Eu tô acabando de ler um livro sobre as sanções internacionais. E eu li dois livros. Um fala bem por cima das sanções e o outro focado só em sanção internacional, que é a guerra moderna, a guerra econômica. Qual que é a conclusão que o livro chega, tá? Essa é a conclusão do livro. 800 páginas, eu acho que é 800 páginas, mas 200 páginas é só de referência. No final você tem várias biografias, assim, mas estão 600 páginas de livro, beleza? 600 páginas de livro e a conclusão, e que você chega também a essa conclusão, mas ele entrega bem desenhado no final, é que simplesmente o grande erro do Ocidente em relação à Rússia, em relação ao Irã, em relação a todo mundo, é que eles aqueceram a água do sapo aos poucos. Eles deveriam ter colocado o sapo na água fervendo. O que isso quer dizer? Quando eles foram fazer as sanções no Irã, eles faziam umas sançõezinhas e o Irã
se ia lá, se adaptava um pouco, ele ia lá aumentando gradativamente. Ou seja, você não tinha um impacto de fazer a população ver o preço do arroz, dando um exemplo, sair de R$ 10 para 50. Você fazia a população ver sair de 10 para 15, para 17, para 18, para 20, para 21, para 22, para 23. Ou seja, você ia aquecendo a água do sapo aos poucos. Quando você aquece a água do sapo aos poucos na panela, ele não pula. Ele não foge, ele morre ali. Mas quando você coloca ele na água fervendo, ele pula. Ou seja, se você joga a população de R$ 10 para R$ 50 o arroz, eu tô colocando arroz mais um exemplo de inflação, tá? Você faz a população se revoltar, você faz quebra-pau. Isso que eles conseguiram fazer dentro do Irã, quando eles fizeram o ataque, quando eles começaram a cortar. E aí, por isso que eles conseguiram desarticular vários pontos, que eles conseguiram fazer o ataque no Irã todo, por exemplo. Não foi perfeito, mas isso teve uma grande influência, porque o regime ficou muito fraco, aí o regime começou a conceder, a abrir concessões. Isso do Irã é uma parte realidade, é uma teoria muito devaniosa. Mas na Rússia, quando você entra para olhar a Rússia, isso é praticamente um consenso. O livro entrega isso como um consenso. Por quê? Porque a Rússia, se o governo americano, no momento que eles colocaram todo o arsenal ali em volta da Ucrânia, eles tiveram impugnado o Banco Central, que a Rússia nunca imaginou que isso ia acontecer, impugnado o Banco Central. Se eles tivessem dado todas as sanções, se eles tivessem feito tudo isso, a pressão, você ia tirar a população de um momento condescendente que aceitaria a invasão, para um momento totalmente, tipo, cara, não aceito, não tolero isso, ia ter revolução. E aí, não revolução necessariamente, mas teria uma pressão muito grande que o Putin ia dar pra trás. E o Putin, amigos, ele não vai viver pra sempre. Então você não precisa pegar e segurar a Rússia pra sempre. Você precisa segurar até o Putin de arrasta. Simples. Quanto tempo vai levar isso? No máximo 10 anos. O cara tá com 77 anos. Vai viver até quando? 100 anos? E depois de um tempo, amigos, a pessoa vai ficando com capacidade cognitiva menor. E, amigos, a Rússia é um jogo de poder. Se ele fraquejar na cabeça, arrasta ele pra cima rapidinho, rapidinho, entende? Se ele fosse tipo um Biden, assim, esquece, ele perderia o posto muito rápido. Pra você dominar a Rússia, precisa ter uma posição de poder muito relevante. Ou seja, por que eu tô dizendo isso tudo? Os Estados Unidos aprenderam a fazer grandes sanções e a Europa também. Então, o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte para a Rússia. Falando assim, Rússia, se você cogitar a possibilidade de recrutar muita gente, eu vou fazer muito. Eu vou fazer a mesma coisa. Que ele está recrutando 160 mil pessoas. O Putin mandou recrutar 160 mil até o primeiro trimestre do ano que vem, que é para arquitetar uma guerra e também para apertar a Europa, porque existe uma grande especulação que a Rússia pode querer invadir a Europa. Então o que é isso aqui? A Alemanha falou assim, beleza, você quer recrutar também? Eu já comecei meu recrutamento. Então teoricamente isso aqui deve se expandir para a Europa inteira, todo mundo começar a recrutar. É para atacar? Não, é para um efeito de dissuasão. Um efeito que, você vai colocar 100 mil pessoas na fronteira da Polônia? Beleza, a gente vai colocar 10 milhões, a gente vai colocar 5 milhões, 2 milhões de recrutas, entendeu? Conseguiu compreender? Porque aí você vai, caraca... Tipo assim, talvez você, se você lute alguma coisa, você topa entrar numa briga com 2 caras. Talvez se tiver muito louco, tiver com alguma substância no sangue, 3 caras. Mas contra 50 caras, eu suponho, só se você quiser uma autoliquidação, né? Se você quiser ir pro outro lado, essa é a realidade. Então isso aqui é um efeito muito pesado, isso aqui vai revolucionar o mundo todo e essa nova estratégia de sanção dos Estados Unidos é muito pesada, porque se os Estados Unidos for começar a dissuadir o Brasil, ele não vai dissuadir pequeno, ele vai colocar tudo na mesa, entendeu? Como, por exemplo, ele saiu de uma sanção de 10% para 50%, foi isso que aconteceu. Mas perfeito, conseguiram compreender isso, vamos seguir agora. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo aqui, que parece ter nada a ver com o que eu tô falando, não parece nada com o tema aqui, mas presta atenção aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Som, o tempo. Esse aqui é o ganhador do Big Brother, último ganhador do Big Brother. Isso aqui diz muito sobre o Brasil. Esse é um cara com uma moral e ética bem conturbada. Se você observa o que ele só fala coisas falaciosas. A maior parte das coisas são falaciosas, você percebe que não tem muito grau de credibilidade. E o brasileiro acreditou nesse cara. O brasileiro acreditou nesse cara e fez esse cara ganhar o Big Brother, mais de 2 milhões, acho que 1 milhão e pouco. E é uma vergonha. E aí depois o brasileiro acordou. Hoje você percebe que ele é uma chacota. Você percebe que todo mundo percebe que o cara ele tem um nível de credibilidade extremamente limitado. E faz total sentido ter a credibilidade limitada. Mas por que eu trouxe isso aqui? Para você mostrar que isso aqui é o resumo da política brasileira. É um bando de gente com uma capacidade de leitura das pessoas muito limitada votando. E aí você elege esse tipo de gente, entendeu? E esse cara, eu vou falar pra você, esse cara vai tentar virar político daqui a pouco. Porque o dinheiro dele vai acabar, cada vez que o dinheiro vai acabar, eu acho que tá em 26 ele deve vir, o dinheiro dele vai acabar, ele tem uma popularidade, querendo ou não, porque tem muito trouxa no Brasil, e se pá, esse cara vai eleger como deputado, alguma coisa assim. E é bem possível, tá? Vou falar pra vocês, é bem possível.
É uma vergonha completa? É uma vergonha completa. Mas fazer o quê? E agora vem a galera acordando. Os indígenas estavam acordando de quem é o Lula. Olha só, presta atenção o que essa moça falou. Ele dá um jeito, é presidente. Tem vários presidentes aqui, ele tem que vir. Vem, Lula, mostra a sua cara, vem aqui, a gente quer conversar com você. Pelo menos ouvir você. Porque esse presidente é 4 anos, 8 anos. E volta para sua vida normal. E nós, como vamos ficar sem a nossa demarcação? Vocês vão ficar passando fome, vocês vão ficar sofrendo, vocês vão ficar sem saneamento básico. É isso, minha querida, é isso. Você quer fazer o quê? Você elegeu o Lula, você não votar no Lula? Vai reclamar não. Ou seja, a COP30 tá machucando mais a credibilidade do governo do que ajudando, tá? Essa é a minha análise, tá? Gostaria de saber de vocês. Você acha que a COP30 tá sendo bom pro Brasil ou negativo pro Brasil? E tá machucando em 2 pontos, tá? Machucando internamente e externamente, internacional também. Tá machucando em todos os lugares. Ficou claro, tá? Vamos ser sinceros. Fica claro que a COP30 teve um orçamento não totalmente utilizado para o objetivo que deveria ser, isso é um fato. Vazamento, falta de água, ar-condicionado quebrado, queima de diesel, além de sem contar a hipocrisia. Ou seja, queimou completamente a imagem internacional e só reforçou que o Brasil é um país corrupto. Se alguém tem alguma dúvida, agora não tem mais. E a ONU pegou e humilhou o Lula, bateu no Lula, que nem bateu com o gato morto até o gato miar. E o gato não miou até agora, então continuando batendo. E aí vem o índio e mostra isso, entendeu? Agora vamos lá pro central aqui. Urgente, Trump elimina tarifas recíprocas globalmente de café, carne, banana e outros produtos agrícolas. No Brasil, a redução será de apenas 10%, já que 40% é referente a lawfare, ou seja, perseguição de opositores. Isso aqui foi citado pela Bloomberg. Ou seja, perseguição de opositores começa a se tornar consenso internacional. A esperança acabou, meus amigos. Presta atenção nisso aqui. E o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né? Entre eles a questão das big techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência no CAD para fiscalizar as big techs. É a agência da concorrência, né? É motivo de enorme frustração no governo americano. E a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim. Foi uma reunião ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões regulatórias, impostos e o que vem pela frente em termos das big techs. Ou seja, vocês conseguiram prestar atenção aqui que caiu a ficha da galera, tá começando a cair a ficha e foi uma reunião muito ruim do Mauro Vieira, beleza? Presta atenção agora nessa matéria aqui. Tem um pouquinho de redundância, mas vale a pena porque tem um comentário relevante. No Brasil, a taxa que diminuiu foi de 10%, chamada de taxa de reciprocidade. Mesmo assim, o tarifaço de 40% que vigora desde agosto continua, minha gente. E a gente conversa sobre isso com o Américo Martins, em Londres, que está ao vivo conosco e vai nos ajudar a entendermos o que de fato está mudando e por que mudou. Américo, um bom dia para você, seja bem-vindo. Como você disse, Estevão, isso elimina aquela tarifa inicial que foi imposta contra o Brasil e praticamente todos os países do mundo de 10%, que a Casa Branca chama aí das tarifas recíprocas. Depois disso, a gente lembra, obviamente, que Donald Trump, aplicou um tarifaço específico sobre o Brasil de 40%, alegando ali motivações políticas, muito mais do que comerciais, nessa ação contra a economia brasileira. Esses 40%, que são tarifas específicas do Brasil, continuam valendo. O que o Donald Trump suspendeu foi a tarifa na importação. Ou seja, o Trump não está disposto nem para salvar a inflação dos Estados Unidos, tirar a pressão do Brasil contra, presta atenção, contra a perseguição política. Ou seja, a pressão para libertar Bolsonaro agora está muito grande. Entenda o seguinte, isso é a mesma estratégia que foi utilizada de sanções contra a Rússia, contra o Irã, porque eles aprenderam duas coisas: as sanções não podem ser pequenas e as sanções não podem ser muito tardias. Porque, por exemplo, sanções tardias, você cria Cubas e Venezuelas, que são países completamente deteriorados, que a população não consegue mais se livrar
inferno astral que foi estruturado ali. Ou seja, os Estados Unidos aprendeu que ele tem que dar a martelada mais forte o quanto antes, porque senão a martelada não tem efeito. Agora presta atenção nessas colocações aqui, ó. Deixa eu soltar. Continuam as tarifas de 40% a produtos brasileiros, pelo menos por enquanto, depois que o governo americano anunciou que retiraria tarifas sobre produtos alimentares nesta sexta-feira, dia 14. Contudo, os 40%, como eu disse, continuaram. O que o governo americano está atualizando são a questão dos 10% que foram aplicados a vários países em abril deste ano. Os 40% estão relacionados aos pontos ali que o presidente Trump colocou na carta que enviou em julho, que consistem em vários temas, principalmente a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e apoiadores. Ou seja, para derrubar os 40%, tem que derrubar a perseguição. E a própria Globo também chega nesta mesma conclusão. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que teve o Globinho. Explicar porque o decreto é simples. Não é que exige uma exegese de especialistas e linguistas. Celso Amorim, Carlos Fávaro, recuem das celebrações, assobiem, olhem para outro lado e finjam que não falaram nada. Outros ministros apaguem as suas celebrações em redes sociais, porque não há nada a celebrar. Isso não foi para o Brasil. E o Brasil é mais prejudicado do que favorecido com esse decreto. Eu explico. Se retirou a tarifa recíproca de 10% para todos os países para esses produtos. Como o Brasil foi taxado em 50%, esses produtos brasileiros continuam a ser taxados em 40%, enquanto os outros países, esses produtos, passam a não ter taxa alfandegária nenhuma. Então, proporcionalmente, ampliou-se a desvantagem brasileira quando existe concorrência. Mas tem um ponto que ele não fala ali. A taxação do Brasil, a de reciprocidade, era a menor do mundo. A menor taxação era 10%. A gente ficou na linha de menor taxação. Tem alguns países que são produtores de café que pegaram taxações maiores de reciprocidade, 20%, 30%, 25%. Então, nesse exato momento, esses países diminuíram 20%, 30% e o Brasil diminuiu 10%. Ou seja, a competitividade do produto brasileiro diminui mais ainda. Mas eu reforço, a produção, a relevância da produção do Brasil no mercado mundial não é ignorável. Você não pode ignorar. Ou seja, a gente vai continuar vendendo, só que realmente vai ter que ter demanda e a gente vai ter que ajustar o nosso preço para vender. A parte boa é que pode cair preço aqui dentro. Isso é claro. Então, quando há mais do que um país ofertando esses produtos para os Estados Unidos, a desvantagem brasileira ficou maior. Isso é uma questão aritmética. Isso nada tem a ver, essa medida de Trump tem a ver com a inflação interna nesses produtos, nessa vasta lista de produtos, não tem nada a ver com as negociações com o Brasil, nenhuma relação com as negociações com o Brasil, que continuam, e é bom que continuem, né? Mas não há nada a ser celebrado pelo Brasil sobre isso. O fato de que a carne brasileira não concorre com a Argentina, porque entra num mercado diferente, não, é verdadeiro, mas não tem nada a ver com essa questão da retirada dos 10% de tarifa. O fato de que o café brasileiro não tem substituto em quantidade por outros fornecedores no mundo também é verdadeiro, mas já era verdadeiro e não tem nada a ver com essa medida de Trump. Essa medida de Trump não merece nenhuma comemoração no Brasil. Eu espero que a negociação que prossegue nos leve a ter algo sobre o que celebrar, mas não isso, porque senão nós estamos num mundo de loucos. É fácil ler o decreto. A grande realidade é a seguinte: as negociações só vão dar certo se tiver concessão. E a concessão que o Lula está disposto a dar é uma concessão relevante, que é a questão das Big Techs, que eu acho importante para 2026, só que eu acho que o Trump não vai aceitar só isso. Ele vai querer uma soltura do Bolsonaro, o Lula vai alegar que ele não consegue influenciar, e aí o Trump vai falar: amigo, vai lá, dá uma conversada, vai. Tenta, vai. Só tenta. Se não for, a gente vai ter que deixar continuar a sua indústria quebrar e você vai ter milhares de demissões em 2026. Você quer isso para as eleições? Sua chance de ganhar já é pequena. Você quer isso para as eleições? Ou seja, muito provavelmente ele não vai querer. Dito isso, o que a gente deve imaginar
é que as coisas vão ficar cada vez mais tensas nos próximos meses, mas a gente vai ter uma conclusão. Ou eles vão soltar o Bolsonaro, ou a pressão do Trump dos Estados Unidos no Brasil nas eleições de 26 deve vir com uma retada, porque eles aprenderam que não dá para colocar o sapo e esquentar a água aos poucos, tem que jogar na água fervendo. Ou seja, a próxima rodada de sanção em 26, caso o governo não dê para trás, vai ser brutal. Essa é a teoria, eles não vão deixar o Lula ou qualquer outro indivíduo do lado negro da força se reeleger, esse é um fato. Dito isso, curta o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça de adquirir o e-book para você investir em dólar e se proteger desse caos. O link está na descrição e também fixado no primeiro comentário, não esquece. Um abraço e até o próximo vídeo.